Boa noite, telespectadores do Novo Canal. Bem-vindos a mais uma edição do Democracia em Debate com o nosso convidado residente, o Dr. António Cunha, eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto, da Assembleia da República. Doutor, agradeço-lhe uma vez mais a sua presença no Democracia em Debate. É um prazer tê-lo aqui connosco. Doutor, hoje traz-nos aqui alguns temas que têm estado na ordem do dia, alguns temas que têm estado, de alguma forma, têm sido escapulizados pelos vários atores e agentes políticos e não só, e traz-nos aqui um tema que de alguma forma, portanto, tem criado aqui alguma celeuma e que tem a ver com a nova lei das freguesias. Poderíamos começar por aí, doutor, se não se importasse. Queria-lhe perguntar o que é que acha da proposta que foi apresentada para a entrada, pedir-lhe uma avaliação relativamente a esta proposta que foi apresentada recentemente pelo Ministro relativamente à nova lei das freguesias. Olá, Miguel, muito boa noite aos nossos telespectadores que nos acompanham. Sim, realmente houve, na sexta-feira, seguiu, portanto, chegaram, aliás, quatro propostas que foram discutidas na generalidade, que permitiam reverter a agressão das freguesias de 2013. Portanto, houve quatro, uma proposta do Governo, mais relativa a um regime geral mais abstrato de criação e modificação ou até extinção de freguesias. Uma outra proposta do Bloco de Esquerda procura simplificar os critérios para que as freguesias possam reorganizar-se a tempo das eleições autárquicas, que se vão realizar, no princípio, fins de setembro, inícios de outubro. E depois houve duas do PCP e dos Verdes, que pretendiam a reversão da fusão ocorrida em 2003. Este timing parece mais adequado, doutor? É evidente que não. Portanto, estamos a poucos meses de eleições autárquicas, estamos num contexto completamente anormal de pandemia. Eu acho que não é a altura para se discutir com serenidade e com seriedade um problema, uma reversão ou não, ou extinção ou não, de freguesias que tanto diz às pessoas. Portanto, as propostas vão baixar à Comissão e depois, havendo acordo em Comissão, os projetos, ou poderá ser até um texto comum, irão regressar ao plenário para votação na generalidade, depois especialidade e final global. Ora bem, só para dar aqui uma pequena nota, porque se calhar as pessoas já não se recordam, mas esta reforma de 2013 foi imposta pela Troika. Portanto, foi incluída na altura no memorando de entendimento entre Portugal e a Troika, e que o Estado português teve de cumprir. Portanto, foi uma reforma administrativa que agregou ou extinguiu cerca de 1.168 freguesias, portanto, reduziram para 3.092 para as 3.092 que temos atualmente. Ora bem, se nós virmos com alguma frieza isto, na altura, ao contrário daquilo que muita gente antecipou, a reforma não conduziu para já a problemas autárquicos nas eleições de 2013. E até teve uma larga aceitação pelos autarcas que foram eleitos. Ora bem, mas para nós, PSD, estas propostas precisam ainda de um debate sereno e profundo, e nós estamos prontos para um debate sério e esclarecedor, não só na Assembleia da República, mas também com os nossos cidadãos e com os nossos autarcas. E, portanto, é verdade que a reforma das freguesias, muito provavelmente, deverá ser ajustada, mas não feito à pressa. Ora bem, o PS, neste caso, que é o partido que suporta o governo, no seu programa eleitoral de 2015, comprometeu-se a analisar esse mapa das freguesias. Mas note-se, só apresentou a proposta, o governo só apresentou a sua proposta no dia 28 de dezembro. Reparem na pausa do Natal e com o forte constrangimento que estávamos a viver por causa da pandemia, apesar de, nessa altura, haver alguma liberdade de circulação. Ora bem, portanto, creio que o timing não é o mais adequado para se fazer uma discussão serena a bem do país, a bem das populações sobre este assunto, e, portanto, acho que ele vai descer e agora estará na mão da comissão devida para se chegar
texto final e, eventualmente. Doutor, deixe-me só voltar um bocadinho atrás, ainda relativamente à lei de 2013, chamada lei de Miguel Relvas, a reforma da administração local, mas queria só fazer esta questão e gostava de ouvir o seu comentário. Mas já na altura surgiram algumas vozes críticas, surgiram algumas críticas relativamente ao facto desta ser uma lei, digamos, permita-me a expressão, feita a régua e esquadra. Não sei se concorda com... e que precisava de ser trabalhada. Não sei se concorda com esta observação, que foi feita na altura e que ainda hoje, digamos, de alguma forma, é apontada. Pronto, a regra está na altura, mas também agora não pode ser feita à torta e à direito, como já alguém disse. Ora bem, é evidente que na altura nós estávamos, e essa reforma foi largamente condicionada por imposição da Troika. É preciso que nós termos atenção a isso. Foi uma imposição da Troika a redução do número de freguesias. E é evidente que isto doeu. A régua e a esquadra. Se calhar foi, e por isso é que nós estamos disponíveis para fazer os acertos que haverá a fazer, consultando as populações e consultando os nossos autarcas. Doutor, eu gostava de ouvir só sobre 2 ou 3 observações a propósito desta nova proposta do Governo, que foi apresentada em dezembro de 2020. Observações feitas pelo antigo Secretário de Estado da Administração Local, Paulo Júlio, que veio dizer que esta é uma lei, a proposta de lei apresentada pelo Governo em final do ano transato, é uma lei, portanto, descreve a proposta de lei como sendo uma inutilidade e que esta lei não terá efeitos práticos. Partilha de alguma forma desta observação feita pelo anterior Secretário de Estado da Administração Local? Bem, a opinião é dele, não é? Agora, o que disse a Ministra da Modernização Administrativa, Sandra Leitão, primeiro é que essa proposta não visa aumentar ou diminuir freguesias, portanto, visa essencialmente atualizar os critérios para a sua criação e definir o enquadramento geral que permita retificar pontualmente, diz ela, incorreções da reforma de 2013. Portanto, há critérios que são definidos na proposta do Governo, critérios relativamente à população, ao território, mínimo de 900 eleitores ou 300 eleitores. Há aqui a distinção entre territórios de baixa densidade ou não. Há critérios de prestação de serviço à população, gestão pública, de história, de identidade cultural. Portanto, isso parece-me ser de analisar. Agora, é como digo, é evidente que nós não estamos propriamente em maré de estarmos aqui a aumentar o número de freguesias, como é óbvio. Porque isso, se calhar, não iria trazer qualidade aos serviços prestados às populações. E para além da questão que apontou há pouco, doutor, estamos num ano de crise e que alguns críticos, relativamente a esta proposta de lei apresentada pelo Governo no final do ano transato, para além da questão da crise económica, da crise sanitária, há alguns atores que vêm também, de alguma forma, apontar o facto de estarmos num ano de crise económica. Faz sentido, tendo em conta este contexto, avançar com esta, digamos, com esta proposta de lei? Faz, mas isto dificilmente poderá avançar este ano. É o que eu acho. Isto precisa de um debate sério, de um debate claro, em concertação, quer com as populações, quer com os autarcas. E, portanto, tudo o que se possa dizer a partir daí, ou melhor, antes do texto surgir e sair, do texto final sair da Comissão, acho que estarmos a chover no molhado. Mas o PSD, já percebi, doutor, está disponível para fazer este debate e para aprofundar esta questão? O PSD está disponível para fazer um debate sério porque acha que é necessário fazer esse debate a bem das populações. Doutor, há aqui um outro tema que o doutor nos traz e que é um tema oportuno, foi aprovado e foi discutido e aprovado recentemente no plenário da Assembleia da República, que tem a ver com a eutanásia, a lei de eutanásia, que foi aprovada na semana passada, portanto, em plenário, como referi. Eu sei que esta é uma matéria fraturante e gostava também de ouvir, é um tema que seguramente que mexe com a sociedade e que está já a suscitar várias reações, não só na área política, mas também noutros
noutros fóruns. Eu sei, inclusive, que o doutor já manifestou, através da sua página pessoal, a sua opinião relativamente à aprovação desta lei, mas gostava de o ouvir aqui e gostava que partilhasse connosco a sua perspectiva relativamente à aprovação desta lei, da lei da eutanásia. Exato, como disse o Miguel, na sexta-feira foi aprovada a lei que disponibiliza a morte medicamente assistida. Houve 136 deputados que votaram a favor, 78 contra e 4 abstiveram-se. Ora bem, o que há a dizer aqui é que nós temos que ter a noção de que isto é um tema que é fraturante. Isto mexe com a consciência de cada um, com a sensibilidade de cada um. E nós, no PSD, tínhamos a liberdade de voto do nosso grupo parlamentar. 56 deputados votaram contra e 14 a favor. Portanto, houve 2 que se abstiveram. Eu, como disse, e já tornei público, portanto, votei contra essencialmente porque eu não me sentia legitimado nem mandatado para votar de outra forma. Porquê? Reparem, os eleitores em 2019, quando viram o nosso programa eleitoral nada dizia sobre a eutanásia. Portanto, e daí votei convictamente contra. Repare, quem está no Parlamento, quem é eleito para o Parlamento, não está lá a representar-se a si próprio. Representa um conjunto de população, um conjunto de pessoas do seu círculo eleitoral que, do meu ponto de vista, não nos mandataram para tal. É evidente que respeito, obviamente, a votação de todos, mas eu, pessoalmente, e em consciência, portanto, não me sentindo mandatado pelos nossos eleitores, porque não foi discutido sequer nesta legislatura, nem no programa eleitoral. E se não estou a erro, não queria estar aqui a cometer nenhuma injustiça, mas creio que o próprio programa eleitoral do PS também não fazia referência a isso. Portanto, votei contra. Agora, obviamente que a lei vai seguir os trâmites normais e vai para a decisão do Sr. Presidente da República, que a pode vetar ou então enviar para o Tribunal Constitucional ou até logo promulgá-la. Doutor, gostava de ouvir, ainda sobre esta questão, gostava de ouvir, houve alguns deputados que no final da votação vieram uns a favor e outros obviamente contra. Recordo nomeadamente o Telmo Correia do CDS-PP, que veio dizer que votar esta lei neste contexto, num contexto em que o país enfrenta uma grave crise sanitária, em que o país está a tentar de alguma forma minimizar o surto pandémico que atinge Portugal e o mundo, que lhe parecia algo de completamente extemporâneo e desfasado. Não sei se revê, se concorda com esta observação feita pelo deputado cientista. Eu relativamente a isso eu tenho a dizer o seguinte: o grupo parlamentar do PSD teve na quinta-feira, portanto no dia anterior à da votação, nós tivemos uma reunião do grupo parlamentar e este assunto foi abordado. E a nossa proposta, a proposta dos deputados, e que mandatamos o nosso presidente, Adão, para levar à conferência de líderes, era que esta votação, no contexto atual de pandemia, onde há tanta gente a morrer, que não ficava bem, não seria dito normal levar uma lei destas à votação já. Pensamos nós. Mas o que é facto é que a Conferência de Líderes rejeitou a nossa proposta e a lei foi aprovada. Doutor, o Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, entretanto, já reagiu, inclusive através de um comunicado que foi publicado na Diocese do Porto, em que fala no retrocesso cultural sem precedentes. Considera que com a aprovação desta lei, da lei da eutanásia, da morte medicamente assistida, estamos efetivamente perante um retrocesso cultural sem precedentes? Eu não sei se é um retrocesso cultural ou se é um avanço civilizacional, sinceramente. É o que eu digo, isto é um tema que é fraturante. A Igreja não pode ter outra opinião senão essa. Basta, porque relativamente à morte, a fé cristã é dogmática. Pronto, é assim. É a crença, é a fé. Retrocesso cultural, avanço civilizacional, talvez. Eu não queria dar aqui a minha opinião pessoal, o que é que eu penso sobre a eutanásia, porque acho que não é a altura para eu o fazer.
Agora, é evidente que respeito todas as opiniões e agora, nós somos o quarto país. Aliás, se o nosso presidente promulgar a lei, portanto, nós seremos o quarto país Doutor, da já Europa, agora, e se não era o sétimo do mundo a legalizar a eutanásia. Agora, o problema não está na eutanásia, o problema está depois na forma como essa legalização, como é que a prática irá, a morte assistida por profissionais de saúde, se irá realizar. E depois temos se há ou não profissionais de saúde a quererem fazer esse ato. E reparem, eu do conhecimento que tenho, claro que não é um conhecimento universal, mas uma boa parte da classe médica, daqueles que trabalham e que lidam com a morte diariamente, é contra a eutanásia. Eu gostaria de ver, se calhar, uma lei da eutanásia aprovada no nosso país quando nós tivéssemos condições para que, em vida, se proporcionasse aos doentes terminais condições, desde os cuidados paliativos, em condições, coisa que ainda não temos. E se calhar, como não temos, o passo mais fácil e mais rápido, então, é aprovar uma lei desta natureza. doutor, deixe-me pegar aí numa deixa que acabou de vincar, e era na sua ótica, era fundamental efetivamente haver um reforço, uma maior aposta nos cuidados paliativos. Essa aposta tem sido feita da sua ótica por parte do atual governo? Ora bem, tem havido algum ruído sobre essa temática, sobre o reforço dos cuidados paliativos. Está no orçamento do Estado. Agora, o que falta é executar. E reparem, quer dizer, nós, fazendo aqui um paralelo, uma espécie de contraponto relativamente à situação que nós vemos atualmente por causa da pandemia, quer dizer, nós vemos o nosso sistema a arrebentar pelas costuras, porque não o preparamos. Agora, relativamente aos cuidados continuados, aos cuidados paliativos, isso é uma urgência. É uma urgência. Portanto, deve ser um investimento claro para que as pessoas possam, ainda em vida, ter qualidade de vida. Acho que saltar essa parte, quer dizer, e basta ver tantas pessoas doentes que estão em casa porque não há lastro, porque não há cuidados a fornecer. E aqueles que há, privados, estão ocupados, sabe Deus a que preço é que a maioria da população não consegue chegar. Doutor, sendo o atual Presidente da República um católico convicto, ele próprio já o afirmou, é expectável que ele possa vir a vetar? Ora bem, se houver lá algo que vá contra aquilo que está na nossa Constituição, eu não tenho dúvidas que ele irá vetar a lei. Portanto, ele irá regressar ao Parlamento. Se ele tiver sim, ao Parlamento, à Assembleia. Se ele tiver dúvidas, então enviará para o Tribunal Constitucional. Vamos ver, estou curioso para saber qual é que vai ser a reação dele. Portanto, a reação não, a decisão. Doutor, só mesmo para terminar este dossiê, em último caso, podemos estar aqui face a uma situação que poderá configurar pelo menos é a convicção do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, que poderá configurar ou poderá ser uma situação lesiva da dignidade humana. Uma situação lesiva da dignidade e da vida humana. Eu já respondi mais ou menos a essa questão. A Igreja não pode dizer outra coisa. Eu pessoalmente tenho uma postura mais flexível. Politicamente, neste momento, não. Neste momento, acho que não é a altura, acho que é preciso ouvir as pessoas e realmente, para esta legislatura, salvo melhor opinião, o Parlamento, do meu ponto de vista, não estaria mandatado para tomar esta decisão. E, portanto, é natural que o Conselho Episcopal ache que é um processo cultural, acha que é lesivo para a dignidade humana. Para quem é cristão, efetivamente, é. Mas também há cristãos que acham que quando o sofrimento é de tal ordem que provoque uma série de
Isto até me deixa um bocado sem palavras, porque, pronto, há pessoas que conheço, até já tive na família situações dessas que nos deixam um bocado atarantados. Agora, volto a dizer a mesma coisa. É preciso é que o Estado invista, antes de chegar a essa solução final, que invista antes na promoção da qualidade de vida e na da promoção da saúde daqueles que mais precisam, principalmente os doentes terminais e outros que tais. Doutor, o doutor traz-nos aqui um outro tema que tem sido de alguma forma ventilado e veiculado pelos vários órgãos, os vários mídias nacional, que é a questão da vacinação e a definição dos grupos prioritários e algumas interpretações e casos que têm sido trazidos à opinião pública e que têm suscitado aqui alguma polémica. Eu gostava de ouvir, doutor, sobre aqui 2 ou 3 situações, não sei se me quererá dar a sua opinião. Uma delas tem a ver com a recente demissão do Delegado Regional Norte do INEM relativamente a este processo de vacinação e uma situação que terá ocorrido no início de janeiro, portanto, administrando a vacina a alguns funcionários de um estabelecimento próximo da Delegação da Regional Norte. Mas também há outras situações que surgiram, entretanto, que têm suscitado algum debate na opinião pública e alguma estupefacção mesmo, nomeadamente processos relacionados com a vacinação em Setúbal, ultimamente um outro processo relacionado com a autarca do PS de Seixal e também uma outra situação relacionada mais recentemente com a vacinação dos próprios profissionais não prioritários do INEM. O doutor tem uma perspectiva relativamente à forma como este processo está a ser administrado e relativamente a estes casos que têm de alguma forma suscitado alguma controvérsia? É evidente que isso, Miguel, isto aqui, o que o Miguel referiu relativamente à vacinação, isto é a ponta do iceberg. Não é? Isto é assim, o que nós temos visto nos últimos meses é uma sucessão de atrapalhadas, de casos, decisões políticas erradas, contraditórias. Quer dizer, repara uma coisa, nós estamos a ser notícia no mundo por estarmos a liderar o pior dos rankings, portanto, as mortes por milhão de habitantes. E repara, quer dizer, não se perspectivam nem consequências políticas sequer. Portanto, e mais, quer dizer, dá-me uma ideia de que perante isto tudo, os portugueses parece que gostam daquilo que está a acontecer. Portanto, o que é que nós vemos nas sondagens? É o PS à frente. Ora bem, nós devemos ser masoquistas. Mas repara uma coisa, relativamente a essa questão, o que é que está a acontecer? Na saúde o caos impera. E antes de irmos à vacinação é preciso alertarmos aqui as pessoas para isto. Na semana em que a rede de oxigênio do Amadora Sintra falhou, repare nisto, o que é que disse a diretora de infecciologia? Eu vou citá-la. A falta de honestidade e de transparência perturba-me. Acho que é o pior que um líder pode ter e é o pior que esta liderança do Ministério da Saúde tem, não ser transparente. Desvalorizar sistematicamente os problemas que existem, em vez de os encarar, em vez de dizer de uma forma muito clara que nós temos limites e que não os devíamos ter ultrapassado. Portanto, a somar a isto, o que é que nós temos? Filas de ambulâncias à porta dos hospitais. Isto parece o terceiro mundo. Milhares de portugueses que, não morrendo por Covid-19, vão desaparecer, vão falecer por falta de cuidados médicos urgentes. E repara uma coisa, o governo só agora é que vai contratar médicos e enfermeiros, ainda por cima estrangeiros, e aqui faço uma nota àquilo que disse a bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Quer dizer, a rede abriu de tal forma que nós estamos, se calhar, sujeitos a contratar enfermeiros ou médicos que nem sequer saibam falar português, que não é requisito na seleção. Depois, só agora é que alargou o horário semanal de trabalho até às 42 horas e as novas condições de remuneração. Para outra coisa, aquilo que se ouve dizer já há muito tempo é que agora há camas e há ventiladores, mas não há profissionais de saúde disponíveis há semanas. Isto não é de ontem. Isto é um problema de há semanas já. Outra coisa completamente anormal. Vários países fecharam as fronteiras, repare, nomeadamente por causa da estirpe do Reino Unido, já no dia 20 de dezembro de 2020. Mas o que é que nós fizemos cá? Ora bem, aligeramos o Natal,
arriscamos o Natal e de 22 a 28 de dezembro. Quer dizer, andou tudo à vontade, não houve qualquer restrição na movimentação das pessoas. E o confinamento geral ao nosso país só foi imposto a 22 de janeiro. E, pasmemos, foi justificado com o quê? Com a nova estirpe. Porque é mais severa. Então, mas e os outros países? Não fizeram nada. Agora, chegando aqui, agora que ninguém quer vir para o nosso país, é que o nosso país decide fechar as fronteiras. Isto é paradoxal. Relativamente à vacinação. Ora bem, relativamente à vacinação, quer dizer, passamos do 8 ao 80 em poucas semanas. Agora deixe-me fazer aqui um ponto de ordem relativamente àquilo que me diz respeito a mim, que me diz respeito aos deputados. O Primeiro-Ministro enviou ao Presidente da República uma carta a dizer que era seu entendimento que deviam ser vacinados os titulares de órgãos de soberania, a Provedora de Justiça, os membros do Conselho de Estado, a magistratura do Ministério Público e os membros dos órgãos próprios das regiões autónomas, dos Açores e da Madeira, e os presidentes de Câmara, enquanto responsáveis principais pela proteção civil. Ora bem, está um total à volta de 1000 pessoas. Mas de quem é que se fala? Falam-se é dos 230 deputados. Em 1000, falam de 230. E repara uma coisa, Miguel, e falam mal porque a maioria, ou seja, desses 230, 192 deputados, na qual eu me incluo, recusaram a vacina enquanto titulares de órgão de soberania. E não foi por pressão da opinião pública, mas por convicção. Portanto, há consciência. Nós temos consciência de que há concidadãos nossos, nomeadamente as pessoas com mais de 80 anos, médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar de saúde, e não estou aqui a fazer a distinção entre público e privado, porque para mim, público e privado é exatamente a mesma coisa. Há polícias, há bombeiros, há membros da proteção civil que estejam na linha da frente. E repara uma coisa, só não incluo aqui os professores nesta fase, e o pessoal auxiliar de educação, porque as aulas passaram para o regime não presencial. Mas acho que numa próxima fase, quando as aulas voltarem ao regime normal, é preciso considerar, por causa da nova variante, que é muito mais agressiva. E obviamente depois houve casos de claro abuso neste país. Infelizmente, há sempre, ora bem, como disse há pouco, 126 deputados, 126 funcionários do Instituto de Segurança Social escolhidos para receber a vacina, entre os quais a diretora do Centro Distrital de Setúbal, que já pediu admissão, os casos do INEM, e, portanto, quer dizer, isto é preciso alguma consciência de que as vacinas são poucas, não é? E nós temos que priorizar, efetivamente, quem precisa delas. E, doutor, e parece que os autarcas, relativamente, há pouco falou nos órgãos de soberania, falou nos deputados, alguns deputados adiaram a toma da vacina contra a Covid-19. Alguns autarcas da região vieram publicamente também assumir que nesta fase que preferiam adiar, justificando que há outros grupos e outras pessoas que necessitam efetivamente da vacina, e uma vez que há poucas vacinas, como referiu há pouco, parece-lhe também a melhor, que leitura é que faz desta posição dos autarcas da região e de outros pontos do país, que assumiram que preferem esperar e adiar, portanto, a toma da vacina, dando a vez a outras pessoas que efetivamente necessitam da toma da vacina? Ora bem, eu acho bem, acho leal que o tenham feito, embora também é preciso que se diga com alguma justiça que o Primeiro-Ministro, na carta que enviou ao Presidente da Assembleia da República, diz que os Presidentes de Câmara, enquanto responsáveis principais da proteção civil, principais. Portanto, se eles tomaram essa atitude, eu acho bem, acho que aqui nós, vou falar agora aqui do nosso Presidente de Câmara, de Penafel, o Dr. Antonino, assumiu logo que só iria ser vacinado quando a generalidade dos penafilenses também o fosse. Portanto, acho que é de louvar uma atitude destas. Portanto, é uma posição, digamos, que o doutor não estranha, um pouco à semelhança do que os próprios deputados na Assembleia da República assumiram.
Não, não estranho nada, até acho bem, portanto, acho que nós devemos priorizar efetivamente quem precisa dela. E, portanto, eu não me sentiria bem, quer dizer, ser vacinado, por exemplo, olha, por exemplo, antes do meu pai que tem 84 anos. E quantos pais já há por esse país, pais e mães, infelizmente eu já não tenho a minha, mas quantos pais e mães há por esse país com mais de 80 anos que ainda não receberam a vacina e estão apreensivos porque nunca mais chega. E porque é um grupo não é de risco, é um grupo de alto risco. E, portanto, Doutor, acho que nós, classe política, membros de órgãos de soberania, autarcas, acho que devemos dar o exemplo. doutor, esta semana ainda começa uma nova fase, digamos, da vacinação. Há outros públicos-alvos que a quem vai ser administrada a vacina. O grupo dos maiores, que foi incluído, entretanto, com a alteração, o grupo dos maiores de 80 anos. O que é que espera que possa... acredita que esta fase irá correr, portanto, dentro daquilo que é previsto, esta nova fase de vacinação? Ora bem, antes disso, eu espero que as vacinas cheguem, sinceramente. Nós temos visto polémicas, quer com a Pfizer, quer com a AstraZeneca. Portanto, parece que isto é como tudo. A União Europeia investiu antecipadamente e agora parece que essas farmacêuticas estão a tentar fugir àquilo que se comprometeram. Isso é grave. Acho que é grave, acho que é desleal. Ontem fiquei surpreendido quando ouvi no comentário que Israel tem 50,3% da sua população vacinada porque pagou as vacinas ao dobro do preço pago pela União Europeia. Portanto, isto é qualquer coisa que nos deve. É assustador, doutor, é assustador. Doutor, permita-me, o doutor traz-nos aqui um último tópico que eu gostava de ouvir também. Ainda não é. Eu nesta fase, deste eu tenho que dizer isto, Diga, diga. portanto, falamos da saúde, mas também há aqui uma outra questão. Eu queria falar aqui sobre o que é que se está a passar com a execução orçamental e sobre a educação. Muito rápido. Muito bem. Ora bem, nós estamos num cenário caótico, né, que toda a gente sabe disso, e repare, mas o que é que se está a passar com a execução orçamental? Miguel, os dados da execução orçamental mostram que o adicional da despesa aprovado pelo Orçamento Suplementar de 2020 ficou por executar. Ou seja, a autorização que o Governo teve e que foi pedida pelo Governo em 2020 no Orçamento Suplementar, o Governo não a executou. O Governo gastou menos quase 7 mil milhões de euros do que tinha escrito no Orçamento Suplementar de 2020 no apoio às empresas e às famílias. E já com o país mergulhado na pandemia. Menos investimento público, menos aquisição de bens e serviços, menos despesa corrente. E um déficit abaixo do valor anunciado de 7,3%. Ou seja, não foram capazes de executar as verbas que tinham à disposição. E ficaram empresas e famílias, repito, sem apoios. Ou seja, aquilo que se poupou em 2020 vai nos desgraçar em 2021. E eu digo isto, não estamos em tempo de finanças, estamos em tempos, mas sim de economia. Entende? E depois vem aquela questão relativamente à educação, muito rapidamente, depois do abre, não fecha, fecha as escolas. Vem o ministro, que eu já tinha referido aqui a semana passada, a propósito da proibição do ensino à distância nas escolas públicas e privadas que estivessem preparadas para o fazer. E espantemos o primeiro-ministro, vem dizer que o seu ministro nunca dissera tal coisa. Eu reparo uma coisa, disse com uma tal seriedade, eu até fiquei assim, mas ele está a ser irónico? Ou então está tão deslumbrado com o seu cargo que até pode alterar os factos. Mas o melhor aconteceu na quinta-feira passada. O próprio Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, sem qualquer pingo de vergonha, garante que nunca foi contra o ensino à distância. E que essa acusação até era um ultraje. E vai daí, quer dizer, do alto da sua cátedra de ministro, tenta fazer de nós todos uma cambada de lorpas. Quer dizer, este senhor é um mentiroso descarado, não tem vergonha nenhuma.
E não merece, sinceramente, o lugar que ocupa. Ele é que devia assistir a umas aulas de educação para a cidadania para aprender a respeitar a quem tem de prestar contas, que é o povo português. E, quer dizer, e é este descarado, e é este o descarado ministro da Educação com mais tempo de governação, com a pasta da Educação. Quer dizer, isto é uma coisa impressionante. Impressionante. Doutor, Com este desgoverno, Miguel, só para terminar, com este desgoverno, o mais incrível é que o PS, como eu disse há pouco, continua à frente das intenções de voto nas sondagens. E eu, sinceramente, não acredito que os portugueses sejam assim tão masoquistas. E mais, qual é a defesa que o governo arranja? Ao criticar o governo, parece que é um crime de lesa pátria. Não. Criticar o governo é uma necessidade premente. E repara uma coisa, as medidas que o governo vai tomando são medidas a contragosto, são medidas que só aparecem por pressão das pessoas, por pressão da opinião pública. E repare, depois do milagre do ano passado, que tivemos em março, quando nós próprios nos antecipamos e confinamos, o que é que vivemos hoje? Vivemos hoje o caos nos hospitais, estamos em primeiro no ranking de mortes por milhão de habitantes, como já disse há pouco, e quer dizer, e somos notícia internacional nos vários órgãos de comunicação social. Portanto, tudo isto evidencia as fragilidades que este governo tem, que este governo de esquerda tem, e que procura a todo custo permanecer no poder coligado com a esquerda radical. Portanto, o que estamos a ver no nosso país não é só um problema de pandemia. Para uma coisa, é o resultado de uma governação que não priorizou o futuro desde 2015, com reformas estruturais tão necessárias para o nosso país, na saúde, na educação, na justiça, na economia. E mais, se nós quisermos fazer aqui um exercício de memória para as pessoas que o queiram fazer, se quisermos ir mais atrás, desde 28 de outubro de 1995 até hoje, em 25 anos, o PS governou 18 anos. O PSD com o CDS governou 7, 4 dos quais com a troika que o PS de Sócrates teve de chamar. Deixa-me pegar aí na sua... Doutor, deixa-me voltar um bocadinho, deixa-me pegar nesse aspecto da educação, só mesmo a finalizar este dossiê. E tendo em conta aquilo que acabou de dizer, considera que o atual Ministro da Educação tem condições para continuar à frente do cargo? Ora, repare uma coisa, qual é o Ministro do atual Governo, depois das trapalhadas na Justiça, na nomeação do Procurador, no assalto que houve a tanques, nos incêndios, qual é o Ministro? Os incêndios foi uma exceção. Mas todos os ministros, por mais, desculpe o termo, por mais, eu ia dizer, borradas que façam, mantêm-se, porque têm a confiança política de António Costa, todos eles têm condições para permanecerem. Eu digo com toda a sinceridade, Tiago Brandão Rodrigues, do meu ponto de vista, já há muito tempo que não tem condições. Há muito. Portanto, na sua ótica, doutor, o primeiro-ministro António Costa já devia ter tomado uma posição relativamente a esta situação. Ele tem lá outras pessoas bem mais sabedoras daquilo que é a educação no nosso país, sinceramente. E considera que, e tendo em conta, só mesmo para terminar, doutor, gostava de ouvir também sobre esta questão, considera que há muito que o atual primeiro-ministro, que o atual ministro com a pasta da educação deixou de conseguir congregar os vários atores e agentes da educação? Miguel, vai ter que repetir porque eu não consigo ouvir bem. Perguntava-lhe, doutor, se considera, e tendo em conta aquilo que acabou de dizer, se o atual Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, há muito deixou de ter condições para congregar os atores e os agentes da área da educação. O problema não é na congregação dos vários atores da educação. Em alguns há um problema sério. O Tiago Brandão Rodrigues não é muito dado ao diálogo. Portanto, não conversa com os sindicatos, nem com as associações de professores, parece que não gosta muito. Normalmente vai a contragosto à 8ª Comissão de Educação no Parlamento e, portanto, fora o espaço... Aliás, nós podemos ver qual é o espaço mediático que ele ocupa. O Tiago Brandão Rodrigues é um ministro que não tem peso político. Ele tem estado sempre refém das finanças, sempre.
E, portanto, ele não tem voz, suponho eu, acho eu, por aquilo que a gente vê, ele não tem voz naquele Conselho de Ministros. Portanto, quando há qualquer problema, se é preciso tirar em algum lado, a educação é a primeira da linha da frente a quem são retiradas coisas. Reparem, vêm agora encher a boca com os computadores que já foram encomendados. Basta ir ver o Basegov. Vejam lá quando é que os computadores foram lançados a concurso. Este mês. Com prazo de execução de 735 dias. Este mês. Prometidos em abril pelo Primeiro-Ministro na Assembleia da República. Então, mas isto é ministro. Doutor, para terminar, o doutor traz-nos aqui uma outra questão que tem a ver que está relacionada com o futebol e com uma pessoa subejamente conhecida dos penafidelenses. O Abel Ferreira conquistou no último sábado a Taça dos Libertadores, uma das competições, ou a competição mais importante da América do Sul. Obviamente que é um orgulho para os penafidelenses e para a região. Agora o tema é mais alegre, dá-nos mais satisfação, que é o apreço e congratular-nos todos e congratular o Abel Ferreira, distinto penafidelense, por ter conquistado pelo Palmeiras a Taça Libertadores frente ao Santos, no mítico estádio do Maracanã. E reparem, pela segunda vez consecutiva, a principal competição da América, a competição de futebol da América do Sul é ganha por um treinador português. Depois de Jorge Jesus, no ano passado, ter ganho ao serviço do Flamengo, foi esta na vez de Abel Ferreira, ao serviço do Palmeiras, que não disputava uma final desde 1999, se não estou a ver, com o Scolari, e que, pronto, levou o troféu para casa e bem. Ou seja, Portugal não tem só excelentes jogadores, tem também excelentes técnicos, e um deles é Abel Ferreira, obviamente. É penafidelense, o que nos enche a todos ainda com mais orgulho. E mesmo agora há aqui um outro tema, só para finalizar, eu a semana passada falei aqui do IC35, só para dizer esta nota que não disse a semana passada, apesar de haver referência na comunicação social local de uma adjudicação em 2020, não aparece na base de dados da contratação pública a adjudicação do troço Penafiel Rancho. Aliás, a referência mais recente nessa base de dados é de 2019, com um valor de 16 mil euros, que é referente à aquisição de serviços para a ligação do IC35 à Estrada Nacional 106 em Rancho. E, portanto, dizer-vos que esta semana, ou mais tardar amanhã, portanto, hoje irei enviar um texto com uma pergunta ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação sobre o porquê. Porque é que a obra, ao que dizem, foi adjudicada, mas ainda não há preto no branco, na base de dados da contratação pública, qualquer adjudicação relativa a esse troço. E aqui só uma nota final também, relativamente à ETAR de Arraigada, que na sexta-feira foi aprovado um projeto de resolução do PSD também, que irá permitir e que aconselha o Governo a despolir o rio, as suas margens, para que o rio tenha efetivamente condições para que as pessoas possam usufruir dele, principalmente a nossa população de Lordelo. Doutor, o nosso tempo esgotou-se. Agradeço uma vez mais os seus comentários sempre oportunos, desta vez novamente via Skype, a partir da sua residência, julgo. Doutor, aproveito mais uma vez para felicitá-lo e até à nossa próxima edição. Aproveito também para me despedir dos telespectadores, reiterando que podem aceder aos nossos conteúdos através da nossa plataforma, das nossas plataformas online. Muito obrigado e boa noite. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.